Hoje, fala, Samuel. Tudo bem, Samuel? Samuel? O Nonoá, eu não sei se vocês estão fazendo greve de silêncio, se a live está com problema. Dá um joinha para mim aí, pelo menos. Se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo aí. Ah, tá. Beleza. Beleza. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui, ó, pessoal. É o seguinte. Hoje nós vamos começar a falar sobre África, tá? Vamos dar uma introdução, colocar alguns aspectos importantes do continente africano e na próxima semana a gente já começa a entrar, né, no conteúdo mesmo, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre a África, eu pediria que vocês pegassem aí o livro de geografia, tá? Abram aí na página, deixa eu ver aqui. Abram na página 285, tá? Pessoal, antes de começar a falar sobre a África, eu gostaria de saber se ainda ficou alguma dúvida sobre Oriente Médio, alguma questão que vocês ainda queiram conversar, queiram debater, algum ponto que ficou pendente. Tá tudo certo? Tranquilo? É um espaço ainda para a gente falar do capítulo anterior, se vocês tiverem alguma dúvida. Tudo certo, pessoal? Deu para entender um pouquinho sobre os conflitos que aconteceram, né, que houveram, sobre petróleo, sobre religião, que são os pontos mais importantes assim do Oriente Médio. Tudo certo, pessoal? Tudo certinho. Tudo certinho? Tá. Eu deixei lá na plataforma ainda umas atividades sobre o Oriente Médio, tá? Para ajudar a fixar um pouquinho, né? E coloquei um texto para vocês lerem sobre a África, uma introdução, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, uma introdução sobre o continente, né? A parte geográfica, a população, tá? Só para a gente começar a falar, né? Começar a debater sobre a África. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre continente africano, eu queria saber o que vocês sabem, conhecem, já ouviram falar, leram, viram alguma reportagem sobre o continente africano. Eu gostaria dessa participação, por favor. Lembrando, pessoal, todos os alunos que participam, tá, vão ser recompensados. Todos os alunos que participaram da live, das lives, né, eu diria que não precisaram nem de nota, porque eles foram tão bem na participação deles, né, que isso daí refletiu na nota, tá? Vários alunos tiraram 10, e não precisou nem de eu dar ponto, porque se eu desse ponto ia ficar 10, alguma coisa, né? E não existe, né? Então, isso daí é importante, esse interesse de vocês, porque ajuda no conhecimento no final das contas, né? Então, eu queria saber, para a gente começar a falar de África, o que vocês sabem, né, sobre esse continente, para a gente dar uma partida aí, ter um ponto de partida para a gente começar a falar. E aí, o que vocês me dizem? Os países da África foram um dos últimos a conseguirem independência, não é? Boa, muito bem. É um ponto importante, sim, Yasmin. Mais alguém? Assim, dessa parte geográfica, assim, o que vocês sabem da parte física, tá? Relacionado, né, ao continente. A gente pode começar falando, pessoal, dos filmes que vocês já assistiram sobre a África, né? Tipo assim, todo mundo, eu acho que já assistiu o Rei Leão, né? Todo mundo aí assistiu o Rei Leão? Sim. Não? Sim, sim. Então, Sim. o que vocês, por exemplo, o que vocês viram lá no Rei Leão, que tá na memória de vocês, que chama a atenção e que a gente pode destacar
falando de continente africano. Nada? Eu acho que a savana e a quantidade de animais, né? Tipo, tem muitos animais, assim, exóticos, vamos dizer. Sim, a gente pode falar de uma diversidade, né? Já pode entrar. Isso que você colocou, a gente pode colocar como uma diversidade, né? Diversidade de animais, né? De vegetação, né? Pode falar também a mesma coisa do relevo, a gente vai entrar nesses detalhes já. Mais alguém? Mas muito bem, hein? Muito bem, muito bem. Mais alguém? Tô puxando aí para ver se sai alguma coisa aí, pessoal. Nono ano, eu elogiei vocês agora há pouco. Não é em vão não, tá? Então vamos aí participar. Vocês têm muito potencial para ficar assim do quietinho, né? Vamos lá, vamos participar mais um pouquinho? Ninguém Eu mais? acho que também aparece no filme um pouco da religião deles. A religião, né? Ó, a gente pode, isso é importante, tá? A religião. A gente vai falar desse ponto, né? De cultura, né? Aí já entra na parte de cultura mais para frente. Mas eu já te falo que quando a gente fala de religião na África, eles têm a sua própria matriz, tá? O que quer dizer isso? Eles não trazem muita influência de outras regiões, tá? Que nem a gente coloca o berço da religião católica, do islamismo, do judaísmo lá do Oriente Médio, tá? Isso daí se espalhou por todo o mundo. Na África, eles têm a sua própria matriz, tá? As suas próprias religiões, tá? Entra na sua própria cultura, a não ser, pessoal, na parte do norte da África, que a gente chama de África setentrional. Quando vocês verem essa palavra, África setentrional, lembra que essa palavra setentrional remete ao norte, tá? De algum lugar, de alguma localização, tá? Então, na África setentrional, que são os países que ficam do lado do deserto do Saara, tá? A gente pode colocar lá Marrocos, Egito, ali, como tá próximo do Oriente Médio, né? Ali a religião predominante é o islamismo, tá? Então, a não ser no norte da África, o resto são todos religiões de matriz africana, tá? A gente pode colocar, o candomblé, por exemplo, né? Que influenciou tanto aqui a nossa cultura, né? É uma religião importante, né? Da África, né? Dos países lá da África, que influenciou muito aqui ao nosso país, né? Existem muitos adeptos aqui no Brasil do candomblé, né? Que é uma religião importante, né? Que vem da África, dos países, principalmente África subsaariana, né? Que são aquelas África chamada África Negra, tá? Que são as pessoas de peles negra. A África setentrional, que fica no norte, lá no deserto do Saara, as pessoas são de peles mais claras, tá? Beleza, pessoal? A gente vai falar muito sobre isso. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Bacana, hein? Ó, tá vendo como eu puxei, já veio bastante coisa aí? Alguém mais quer falar? Não? Tá bom, então. Ó, vamos lá, então. Hoje eu trouxe aqui... Oi? Olha o chat. Beleza. Ó, pessoal, então vamos lá, ó. Algumas informações importantes aqui, tá? A África é um grande continente que fica no centro do mundo. Sua extensão territorial é de cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro maior continente, perdendo para as Américas e a Ásia. Sua população total é de cerca de 800 milhões de habitantes. É a segunda maior população do mundo por continente. Está dividida em 54 países. A África é um continente antigo e que os pesquisadores acreditam ser o berço da humanidade. Isso porque diversos fósseis
antigos foram encontrados na região. O Homo sapiens, por exemplo, foi encontrado em território africano e tem cerca de 200 milhões de anos. O primeiro país a ser um estado, acreditam os historiadores, né, foi o Egito, que assim como Grécia Antiga, Roma Antiga, teve um momento de ápice. Alguns aspectos aqui geográficos para a gente começar a explicar para vocês, tá? Então, ó, o continente africano é banhado em suas laterais pelos oceanos Índico e Atlântico, e ao norte, separando a África da Europa. Há o Mar Mediterrâneo, o litoral desse continente é grande, cerca de 27 mil quilômetros de mar. A costa africana é regular, ou seja, os acidentes geográficos são poucos. As incidências são algumas baías, golfos e penínsulas. Por causa dessa baixa variação no litoral, o continente tem poucos portos marítimos e a regularidade costeira não é ideal. As coordenadas geográficas da África são formadas pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, além da linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Os paralelos cortam todo o continente por causa de sua ampla extensão. E como o continente está no centro da Terra, o meridiano de grau zero, o Greenwich, que também está ao centro, corta essa região. Então, pessoal, vamos lá. Falando dessa parte geográfica aí, eu gosto muito, quando eu falo de África, comparar, né, traçar um paralelo do continente com o Brasil, com o nosso país. Vocês vão ver que tem algumas semelhanças, tá, relacionada a essa parte geográfica, tá? Por quê? Você fala assim, professor, mas a África, ele é um continente que quase 4 vezes maior do que o Brasil, né? 3,5 vezes, mais ou menos. Mas, geograficamente falando, eles a gente pode traçar esse paralelo. Por quê? Por conta das latitudes, tá? Então, de sul a norte, né, ou de norte a sul, tanto o país Brasil, né, como o continente África, eles são muito extensos, tá? E o continente africano, a gente pode dividir ele em 3, né? Ele está entre os dois, né? Os 2 trópicos de Câncer e de Capricórnio e a parte central, né? A linha do Equador, né? Então é por isso que a variação lá de clima e de vegetação é muito diversificada, é muito rica, tá? Então quando a gente fala de clima e vegetação, a gente pode colocar dessa forma, né? Que o clima tem o clima tropical, tá? Por conta dos trópicos, tá? Ele está entre os trópicos e também o clima equatorial, né? Então, ao longo do ano, pessoal, lá no continente, né? Na África, o clima é agradável, muito parecido com o Brasil aqui, né? Faz muito calor, né? Mas a única diferença que tem, assim, que a gente pode falar, por ser um continente, né, existem também altitudes importantes lá, né? Lá tem condição de montanha, tá, pessoal? Então, lembra sempre disso. O Brasil não tem montanha, né? A maior altitude que tem aqui no nosso país é 2.900 metros, não chega nem a 3.000 metros, tá? Já na África tem alguns pontos muito, muito altos, tá? Que a gente chama de maciços, tá? Chega a quase a 6.000 metros de altitude. Isso daí influencia, lógico, no clima do continente, tá? Mas, entre os trópicos, tá? A gente tem a vegetação preponderante, né, que domina, né, essa parte do continente africano, são as savanas, né? Quem foi que falou aí de savana? Quando eu lembrei do filme Rei Leão,
remete muito, né, as savanas, né, existentes no continente africano, né? Mas o que seria essas savanas, né? Quais são as principais características das savanas? Alguém quer me falar alguma coisa que sabe, que tem alguma ideia? Não? Quando vocês assistem lá o Rei Leão, ou então vê algum documentário, né, sobre a África, sobre o continente, né, vocês veem aquela diversidade de animais, né, na maioria das vezes, animais que só existem, espécies que só existem lá, né, na África, né, uma variedade muito grande. Inclusive, isso daí traz uma importante fonte de economia para o continente, né, por conta daqueles safaris que existem, né, essa parte de safari é muito desenvolvida lá no continente africano, né. Então, pessoal, que nem eu estava falando das vegetações, tá? Então, entre os trópicos lá tanto ao sul, né, de Capricórnio, e o trópico de Câncer, tá? A vegetação preponderante, né, são as savanas, tá? As savanas, pessoal, vou colocar uma característica da savana importante. Quando eu gosto sempre de traçar esse paralelo, né? Aqui no Brasil, a gente tem um tipo de vegetação parecido com as savanas, tá? Só muda o nome, que é o cerrado aqui do Brasil, tá? É uma grande planície, tá? Porque qual que é a característica das savanas, tanto da savana quanto do cerrado? É uma planície, tá? Não é aquela vegetação densa, tá? Que as árvores são grandes, enormes, né? De folhas grandes e aquela vegetação fechada, aquela vegetação densa, tá? Que é característica da floresta equatorial, tá? Ou da floresta tropical, tá? As savanas são árvores pequenos, né? Pequenos arbustos, muito espaçado, tá? E nós da geografia, a gente costuma falar que a savana é uma floresta invertida. Ah, professor, o que seria isso, uma floresta invertida? As árvores são pequenas, espaçadas, porém a raiz muito longas, tá? Muito longas. As raízes das savanas, ou aqui do cerrado brasileiro, tem essa característica, tá? Geralmente o solo é pobre, tá, pessoal? O solo dessas regiões não é um solo apropriado para a agricultura. Isso daí muda, né, quando se trata de solo pobre, né, com a revolução, né, verde que está acontecendo, né, a tecnologia na agricultura, né, que permite, né, o desenvolvimento da agricultura nesses solos que são pobres, tá? Mas voltando a falar aqui da África, no centro do continente, tá? Onde aquela a parte que a gente chama de equatorial, tá? Existem também algumas florestas, né? Importantes, né? Que nem a floresta do Congo, tá? Que é mais ou menos parecido com a floresta amazônica que a gente tem aqui, né? Que são as florestas latifoliadas, tá? Que é o nome da floresta altamente densa, tá? Que é uma característica das florestas tropicais e equatoriais, tá? Tranquilo até agora? Tá dando para entender? Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da hidrografia. Lembrando, pessoal, eu esqueci de falar sobre isso. O deserto do Saara, que fica no norte, né, do continente africano, o maior deserto do mundo, né? Olha, para vocês terem uma ideia, só o deserto do Saara é maior do que o Brasil, tá? Ele tem cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, tá? É muito grande, tá? Essa região aí do deserto do Saara. Que é uma região meio que inóspita, tá? Qual que é a característica que a gente pode destacar de um deserto? Vocês sabem? Eu já expliquei alguma vez para vocês. Hã? Não? O deserto, pessoal, como o deserto ele não tem incidência de água, tá? É muito difícil encontrar água no deserto e também vegetação, tá?
Então, o clima no deserto, a temperatura vai esquentar muito durante o dia, vai chegar a bater os 50 graus, tá? E à noite a temperatura cai drasticamente, tá? Porque não tem uma equação, né, de temperatura, né, algo que consegue equacionar essa temperatura, tá? Ou absorver esse calor, né? Porque não tem vegetação e também não tem a água, tá? Então, o que acontece? Acontece quando a gente chama, né, de amplitude térmica, tá? É a diferença entre a elevação da temperatura e a baixa temperatura, né? Quando a temperatura baixa drasticamente, tá? Isso aí a gente chama de amplitude térmica, tá? Então, a característica principal de um deserto, né? E a gente está falando do deserto do Saara, é essa, tá, pessoal? Então, fica lá próximo da África subsaariana, que a gente fala, né? Que é a África branca, né? Não necessariamente branca, mas de pele mais clara, tá bom? Falar aqui de um pouquinho da hidrografia da África. Os rios africanos estão mais predominantes na região centro-sul, porque as áreas mais desertas ficam ao norte. O maior rio da África, que também é o mais famoso e o segundo maior do mundo, é o rio Nilo. Ele tem mais de 6 quilômetros de extensão. Sua nascente é no Lago Vitória, que fica na região nordeste do continente africano. O Nilo deságua no Mar Mediterrâneo, que fica no norte da África. Outro grande rio é o Congo, com a segunda maior vazão do mundo. Ele deságua no Oceano Atlântico e tem como característica importante um grande potencial hidrelétrico, o que ajuda diversas regiões da África. Além desses grandes rios, a África conta com vários lagos provenientes de acidentes de placas tectônicas e de vulcões. Lagos desse tipo são inóspitos, porque tem muito sal e também são ácidos impossíveis de serem aproveitados pela população, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala não sei se vocês prestaram atenção nessa parte que eu li, os rios, né, da África, eles são propícios para a construção de hidrelétrica. Por quê? Porque são rios de planalto. Os planaltos, eles, quando se trata de relevo da África, é a condição predominante, tá, de planalto. Por quê? Porque o relevo do continente africano, a maioria dele, né, é o relevo antigo. Pessoal, isso é muito importante de vocês saberem, tá? É relevo antigo, tá? A era cenozoica. Então, para vocês terem uma ideia, a era cenozoica é de 400 e 600 milhões de anos, tá? O que quer dizer isso? Quando a gente fala de um relevo antigo, o relevo ele já vem sendo desgastado, né? Ele já vem tendo ação dos agentes externos há milhões de anos, tá? Isso daí vai influenciar na condição de relevo, tá? Só para traçar um paralelo para vocês entenderem mais fácil, a cordilheira do Himalaia, por exemplo, vocês acham que o relevo lá é antigo ou o relevo é mais recente? O que vocês acham? Lembrando, a cordilheira do Himalaia são as maiores altitudes do mundo, tá? Chega a quase 9.000 metros de altitude. Então, vocês acham que lá o relevo ele é mais recente ou ele é antigo? O que vocês acham? Recente. Recente? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém se arrisca? Ninguém? Henrique? Os meninos aí estão participando pouco, hein? Quem falou agora? Foi o Patrick? O
Moacir, o João Oi. tá comentando um montão no chat. Ah, O é? João Ferro. É. Opa! Eu nem prestei atenção, tô tão concentrado aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, quando a gente fala o João aqui, ó, vegetação rasteira e poucas árvores. Isso, João, muito bem. Mas em Antártida, o Vitor também colocou. Ah, o João colocou que é antigo. Antigo. O João, você colocou antigo o da África ou da Ásia? Eu perguntei o da Ásia agora, né? Tá, vamos lá então. Pessoal, ó, seguinte. A cordilheira do Himalaia, só para traçar um paralelo para vocês entenderem melhor, tá? A cordilheira do Himalaia é um relevo recente, tá? Olha a diferença, 60 milhões de anos, tá? Isso aí, quando a gente fala de tempo geológico, é muito pouco, tá? É muito pouco, muito pouco. 60 milhões de anos, tá? É por isso que lá tem as maiores altitudes. Com o tempo, essas altitudes, né? Os agentes externos, né? Quais são os agentes externos? O vento, a chuva, o sol, né? Vai agir nesse relevo e esse relevo vai se desgastando ao longo do tempo. Essa altitude tende a diminuir, tá? É por isso que aqui no Brasil não tem montanha, tá? Isso é uma discussão muito grande, né, dos geógrafos, né? Tem uma linha que defende que aqui tem montanha, tá? Mas o relevo brasileiro, o relevo aqui no Brasil, ele foi o mesmo processo onde tem lá a Cordilheira do Himalaia, só que foi há milhares de anos, é muito mais antigo do que o relevo da Cordilheira do Himalaia. Então ele já foi desgastando ao longo de milhões de anos, tá? Cerca de 600 milhões de anos, tá? E o relevo africano, do continente africano, é a mesma coisa. A gente pode colocar também essa condição, tá? De relevo muito antigo, tá? É por isso que lá a predominância, tá, pessoal? Não esquece disso. A predominância é de planalto, tá? O que já foi uma montanha virou um planalto. E esse planalto vai virar uma planície e assim vai, tá? Mas vai demorar algumas centenas de anos aí para acontecer isso. Deu para entender essa parte? Tranquilo? E é por isso que lá os rios de Planalto, tá? Que é uma altitude um pouquinho maior, tá? São propícios, tá? São propícios à queda, né? A queda propicia o quê? A construção de hidrelétricas, tá? Que é o que eu acabei de ler aqui para vocês, tá bom? Falar um pouquinho do clima, tá? Rapidinho. Por ser um continente grande, a África permite uma grande variação de clima. Confira, ó. Tem o clima desértico, tá? Que é aquela região que eu falei para vocês lá da África setentrional, tá? Predomina na região centro-sul, incluindo ali a ilha de Madagascar. Na África existe o maior deserto do mundo, que é o Saara, tá? Equatorial compreende ao centro-oeste, é quente e úmido, tá? O ano todo, com variação de temperaturas de 25 a 30 graus Celsius. O clima tropical, tá? É o clima de maior predominância, tá? Lembrando que o clima tropical remete ao trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, tá? Que o continente africano está entre esses dois trópicos, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Quando se fala em clima tropical, lembra sempre trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, onde tiver passando, né, essas linhas, tá? O clima vai predominar, tá bom? Essa região, o clima vai ser predominante. Então, na África, o clima de maior predominância, tá? É entre os trópicos, tá? Então,
clima tropical, tá bom? Que varia ali de 22 graus a 25 graus centígrados. O clima mediterrâneo, tá? É o clima de menor abrangência no continente. Predomina em pequenas porções ao sul e ao norte. São regiões mais frias, onde a variação térmica é de 15 graus centígrados e 20 graus, tá? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, hoje era isso que eu tinha para trazer, tá? A gente vai continuar ainda no tema África, tá? Vamos fazer com calma, tá? Para não deixar passar nada, tá? E sobre hoje, né? Sobre o que foi colocado aqui hoje, ficou alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Tá tranquilo? Ninguém? Nono ano? Tá bom. Hoje foi mais uma introdução, né? A gente falou sobre clima, sobre vegetação, tá? E aí a gente vai entrar na população, tá? Um ponto importante que a gente vai perder, eu quero fazer com muita calma, tá? É a descolonização do continente africano, tá? Vocês vão ver que quando eu falo de África, tá? A África foi um continente que passou por vários problemas, né? Isso reflete até hoje na condição da população lá, tá? O que os países europeus fizeram lá na época da colonização reflete até hoje na sua população, e a gente vai falar isso aí com calma, tá? Que é um ponto muito importante para ser destacado, e a gente vai falar sobre isso na próxima live. Tá, pessoal? Beleza? Hoje, eu deixei lá na plataforma, né? Acabei já havia falado para vocês que deixei um texto para vocês lerem e deixei umas atividades referente ao Oriente Médio, tá? Para fechar o capítulo lá. E aí na próxima semana a gente volta a falar da África, tá bom? Beleza, então? Beleza. Tenham aí uma boa semana. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de nota, tá, pessoal? Entra lá no João Pedro, o segundo continente mais populoso. Isso, João, isso mesmo. Desculpa, João, eu não tinha visto aqui. É o segundo continente mais populoso, tá? O primeiro é a Ásia, tá? E aí depois é a África, tá? 800 milhões de habitantes, tá? 800 milhões de habitantes. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que você fez. Tá, é isso aí. Vegetação rasteira e poucas árvores, é a savana, tá? Característica da savana, tá, João? João Pedro Ferro. E não me engano, se não me engano, ele representa 1/7 da população. Olha o chat. Então, 20% da população, tá? 20% da população mundial. Tá, João? É muito populoso. Infelizmente, pessoal, sempre quando a gente fala em população, né? Da demografia, né? De algum país ou continente, tá? Isso daí remete muito à educação, né? Aquele IDH que a gente aprendeu lá no 8º ano, né? Infelizmente, pessoal, a falta de cultura de um povo remete isso daí acaba transpassando para a quantidade populacional, tá? Da pessoa, tá? E também saúde, investimento em saúde, tá? Vou dar um exemplo aqui só para vocês no Brasil, tá?
O Brasil é um país que razoavelmente o governo investe muito em saúde, tá? Vocês podem ver que essa parte de educação, assim, influencia também nisso, tá? E também como o governo se preocupa, tá? Com o crescimento populacional. Se vocês irem num posto de saúde aqui perto da casa de vocês vão ver que lá tem um lugar, né? Onde tem vários preservativos, né? Que isso daí ajuda, né? Também com a informação, tá? A conter um pouco o crescimento populacional, tá? Já na África, não tem esse controle, né? Os países são países muito pobres, tá? E poderia a população ser até maior, tá? Mas lá tem muito índice de mortalidade infantil também. A gente vai ver isso aí nas próximas lives, tá? Mas o João Pedro, obrigado aí pelas perguntas aí, tá? Vou ficar atento aqui no chat aqui. Às vezes eu esqueço de olhar, tá bom? Pessoal, leiam lá o capítulo, dá uma lida lá no capítulo, porque a gente vai voltar a falar sobre a África, e aí tragam essas dúvidas, que é importante, tá? É bacana, tá bom? Tenham aí uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, Você tchau. também, Moacir. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Yasmin. Tchau. Boa semana! Boa Tchau. semana. Tchau! Fiquem com Deus. Tchau, tchau.